59 na aula anterior, para vocês fazerem 60, né? E aqui eu vou fazer 56 para vocês, vou fazer 57 para eles, só invertendo a posição. Sim, infelizmente a questão que eu supostamente errei o quadradinho, que não interferi em nada, mas a questão é perfeita, né? E o fiscal no dia falou, então tive que abraçar a causa, fazer o quê? E a outra questão que dava para ser resolvida, mas que pedia a corrente e fornecia a potência, certo? Também foi anulada. Não, a minha foram duas só. Pessoal, alguma coisa aí, professor? Não? Página 65, a questão 56, é bem legal para a gente relembrar a associação de geradores. Considere o circuito abaixo no qual 3 pilhas grandes de 1,5 volts cada uma estão associadas em paralelo e conectadas à lâmpada, que está acesa e dissipando a potência para a qual foi fabricada. Com base nessas informações, some os valores que correspondem às corretas. 01. Usando 3 pilhas grandes de 1,5 volts, ou substituindo-as por 3 pequenas, daqueles tipos palito usadas em Walkman, todas também de 1,5 volts, a tensão a qual a pilha é submetida e o tempo de funcionamento até as pilhas gastarem serão idênticos. Sim ou não? Sim. É tudo idêntico. Por que inventaram pilha grande? Concorda comigo? É uma questão interessante, né? Certo? Se existem pilhas de vários tipos, é porque elas devem fornecer diferentes energias, mesmo com a mesma DDP. Beleza? Então cuidado, é falso. E lembrem-se que... Tu lembra dessa lei aqui? Alguém arriscaria dizer que lei é essa? Nossa, todo mundo? Segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um fio depende do comprimento do fio e da área do fio. Tu concorda que a pilha é mais grossa, então ela vai ter uma área maior de condução, então ela vai ter uma resistência interna menor do fio. Beleza? Além de ela ter mais elementos químicos ali, para ter mais reação química e liberar energia durante mais tempo, ela tem uma resistência interna um pouco menor. Beleza? Então tem um motivo de ser grande. De qualquer forma, né, eu acho que quando ele falava que acabava ao mesmo tempo, ele entregou o ouro, né? Se ele só falasse que ia receber, que ia ficar tudo igual, e não falava que ia acabar junto, né, talvez ficasse mais delicado. O fato de 3 pilhas serem grandes significa que suas resistências internas são menores do que se as pilhas fossem do tamanho palito. Lógico que eu tenho isso, cara, eu acabo de responder uma coisa que eu ainda não li. Acabei de falar, lembrando inclusive da segunda lei de Ohm, que quanto maior a área, menor a resistência. Pilhas mais grossas, então, vão ter resistência interna menor. Faz sentido o que ele disse. 04. Se você substituir as 3 pilhas grandes por apenas uma de igual tamanho, a intensidade da corrente elétrica que percorrerá as lâmpadas não sofrerá alteração. Pois é, tu só consegue responder se tu sabe que pilha tem resistência interna. Concorda comigo? Porque assim, antigamente, quando a gente ainda não sabia dos geradores, isso aqui, ó, 1,5 volts, conectado numa lâmpada. Ou 3 de 1,5 volts, continuava gerando 1,5 volts, não mudava nada. O problema é que recentemente a verdade foi revelada. Nós vimos que toda a bateria tem dentro de si uma resistência interna. Quando eu boto pilhas em paralelo, as resistências internas ficam em paralelo. Como é que se calcula a resistência equivalente para 1 sobre R é igual a 1 sobre R1? E se forem iguais? R sobre N vai somar, aí vai inverter, vai ficar R sobre N, onde N é o número de resistores. Uma pilha só, resistência dela, R. 3 pilhas em paralelo. R sobre 3. Então, quando eu boto mais pilhas em paralelo, a resistência interna delas diminui e vai acabar favorecendo uma maior corrente. Apesar da DDP original ser a mesma. Beleza? Então, cuidado com isso. Por que bota 3 pilhas se uma vai dar o mesmo efeito? Né?
Só para aumentar o tempo de duração? Não só para aumentar o tempo de duração, pode ser para aumentar a corrente possível, para aumentar o brilho, portanto. Então ficou falso, não sofre alteração colocar uma só. Como as pilhas estão em paralelo, a tensão total por elas fornecida é numericamente igual ao somatório das tensões fornecidas por cada uma delas. Não. Em paralelo, a tensão é a mesma, é em série que soma, né? Então era perigosa essa afirmaçãozinha. Para finalizar, se utilizando o mesmo material representado na figura, as pilhas forem associadas em série e seus terminais conectados à lâmpada, esta tende a queimar. Se eu colocar em série, vai acontecer o que com as DTPs? Vai somar, vai ficar quanto? 4,5. A lâmpada estava antes dissipando a potência para a qual ela foi projetada. Então ela foi projetada para ser acesa com 1,5. Se eu triplico a DTP de projeto de um objeto, ele tende a queimar? Pô, nem precisa triplicar. Se triplicar vai ser quase instantâneo. Vai ser quase instantâneo. Então, falso. Verdadeiro, tende a queimar. Tende a queimar. Ficamos com 18. A questão do poraquê é interessante porque vai trabalhar tanto com associação em série quanto em paralelo, certo? Depois tu arrisca ela e assiste o videozinho se for o caso, ou pega a correção com algum colega se não entender a correção. Poraquê, é a enguia elétrica brasileira. Nós temos enguias também, por que não? Eu também, eu fiquei sabendo nessa questão. Tem coisa aí que só não faltava, né? O cara lembrar o nome da enguia elétrica brasileira e tem que saber o nome científico. Electrophorus elétricos, bonito pra caramba isso. Ô galerinha, se eu dei bicuda na B, né? Aqui, não foi? Não vai subir? Não vai subir. Vamos pra próxima. É a mesma coisa, calma, estou mais calmo. Mas é só é simbólico que não tem acesso. Porque imagina, uma vez, eu te contei já essa, né? Eu puto no 9º ano, indignado, gurizada vadiando, acho que não foi de vocês. Aí eu jamais vou esquecer, Mariela. Eu peguei a apostila dela, eu achava que era minha. Aí eu dando aquela lição de moral clássica que vai ficar impactante, seus vadios, vocês estão rasgando o dinheiro do pai de vocês, rasguei a apostila. Aí a galera toda me olhando, né? O que foi? Aí eu olhei pra Mariela, ela quase chorando assim, eu olhei, meu amor, me desculpa, acabou com a minha aula, imagina, rasguei a apostila da guria, claro que eu providenciei outra pra ela, mas foi marcante, desculpa Mariela, me perdoa querido, olha só, não filmava ainda, perdi vários momentos interessantes, aquela vez que eu lembrei de filmar. Quando tu filmava já ou Otávio? Mas agora não vamos perder nenhum momento bonito. Ô pessoal, aqui no volume 7, a continuação é a mais natural possível. Antes era gerador de eletricidade, não é? Agora vai ser receptor de eletricidade. Eu te pergunto a primeira coisa, será que receptor elétrico, tu pode falar também? Será que uma lâmpada incandescente é um receptor? Olha, dá a entender que sim, porque ele está recebendo energia, mas cuidado, uma lâmpada incandescente, incandescente não. Ela é um resistor puro, concorda comigo? Não, mas tá participando, dá uma cara comigo, amigo participou, um que participa mais, tem que puxar o saco do gato, valeu? Deu tempo de corrigir, aceito. Esta lâmpada, ela é um receptor. Por quê? Porque ela tem dispositivos ali dentro que vão receber um pouco da DTP, da tensão, e não vão brilhar. Só uma parte da tensão é que é usada para brilhar. Beleza? Porém, uma lâmpada incandescente, ela brilha porque ela esquenta. Essa aqui ela não está brilhando por estar quente, tanto que ela é chamada lâmpada fria. Concorda comigo? Ou seja, uma lâmpada incandescente ela é um resistor puro. Nós não precisamos de nenhuma teoria nova para entender resistores. V igual a R vezes I, deu. P igual a V vezes I, se quiser misturar as duas lá, se for assim, vai embora. Agora, um motor elétrico, ele funciona diferente. Motor elétrico, nós vamos estudar futuramente, ele é feito com fio enrolado,
fio esmaltado enrolado e o ímã dentro. Como corrente elétrica gera campo magnético, a experiência de Ørsted, se eu pegar fio e enrolar em volta de um ímã e deixar o ímã posicionado adequadamente com as espiras, o campo magnético gerado pela corrente elétrica vai interagir com o campo magnético do ímã e a coisa sai girando, certo? Eu te juro, cara, um pouquinho de fio esmaltado, ímãs e um cálice de vinho foi o suficiente para fazer um motor no ano passado. Tinha sobrado material da feira de ciência, certo? Eu não tinha o que fazer lá em casa, meu guri não estava comigo naquele final de semana, e aí eu tomei uma tacinha de vinho, me empolguei, e aí peguei os fios esmaltados, te juro, cara, peguei um pote de amendoim velho, enrolei o fio, colei os ímãs com super bonder, e aí liguei, sai girando o negócio, uma coisa tosca de fazer, te juro. O que precisa para fazer um motor? Fio esmaltado, compra ali no cara da rebobinagem aqui do outro lado da rua, certo? A taça de vinho vocês podem trocar por suco de laranja, certo? E pronto, vontade. Olha o videozinho na internet se tu quiser, mas só de lembrar da regra da mão direita para tu saber onde é que tu vai enrolar o fio e conseguir definir onde é que é o polo norte, onde é que é o polo sul dos teus ímãs. Como é que tu acha que em casa eu achei o polo norte e o polo sul dos meus ímãs? Pode ser usando uma bússola, parabéns garoto. Como eu estava sem bússola, eu simplesmente pendurei um ímã, esperei ele se alinhar. Como eu tenho noção onde é que é o norte e onde é que é o sul, né? Eu sabia qual era o polo norte, peguei uma canetinha, marquei o primeiro ímã, norte e sul. Peguei os outros ímãs já com os opostos. Fui definindo quem era norte e quem era sul, só para poder formar um campo magnético uniforme. Bota o sul de um lado e norte do outro. As linhas de campo vão do norte. É só enrolar o fio na forma de uma espira, desencapar as pontinhas e usar uma pilinha para alimentar. Sai girando bonitinho. Legal de fazer isso. Ó, aqui tu vê, como a BR tá ali, eu sei que... Não, é o norte do Brasil. Ah, tá, o polo, tu disse? É o polo norte. Seria um pouquinho, não seria tanto. É um pouquinho mais para lá, digamos. Mas tu vê, eu posso estar confuso, cara, eu tô me guiando pela BR. Aqui do nada, tem que me dar uma estrela para observar ou o celular. Não, é mais ou menos assim. Ó, a BR, cara, ela passa cortando essa região com poucas variações indo em direção ao norte, certo? E vocês concordam que a BR está paralela? Ah, tá, realmente, ela está um pouco inclinada aqui, tá certo? Certo. Ô, galerinha, mas receptor elétrico, olha só como é que nós vamos representá-lo. Pode reclamar, não me importa. Ah, ótimo, boa. Olha só que interessante a colocação. Como eu não lembro como é que eu coloquei a ordem, poderia ser assim também. Ou até com o virado para lá, o DDP. Reclama, por que tu não está feliz de ver o desenho do receptor? Ah, é o mesmo do gerador. Na verdade, eu ainda nem coloquei para onde é que a corrente está indo. Eu nem sei, na verdade, ainda se é um gerador ou um receptor. Tem razão? Não tem diferença nenhuma. Agora presta atenção, então. Ah, agora sim. Agora é um receptor. Deixa eu pensar, peraí. Assim, ó. Agora sim. Agora é um receptor. Antes podia ser qualquer coisa. Agora tem razão. E aí? Qual é a charada, então? Qual é a charada? Quando a corrente é ao contrário. Gostei. Foi muito sucinto, muito sucinto. Vamos deixar mais claro para quem não pegou a ideia. Nós discutimos até então que quando nós temos uma DTP, para saber qual é o sentido real e qual é o sentido convencional, é só largar as baguinhas positivas, não é? Para garantir, larga a baguinha positiva dos dois lados. O grandão, positivo, pequenininho, e aí os opostos, os iguais. Tudo bem para vocês? Sentido real ou convencional? Convencional, porque depois, experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr, os elétrons foram descobertos como sendo negativos. Tudo bem? Show de bola! Tu vê, ó, se isso aqui fosse uma força eletromotriz, a corrente deveria ser para lá, né? E olha para onde é que está a corrente. O contrário, o garoto estava ligado. Se isso aqui fosse uma força eletromotriz, a corrente deveria ser para lá, né? E olha só para onde é que está a corrente. Está engolindo boca abaixo. Isso aqui é uma força, não é uma força eletromotriz, é o contrário. É uma força contra eletromotriz. Nome justo pra caramba, hein? Que nome justo, cara. Força contra eletromotriz.
E duvido tu acertar. Como é o nome do R? Resistência interna, muito bem. Era só mais uma fala idiota. Então, ó, força contra eletromotriz. Que nome justo? A força que atua contrariamente ao movimento dos elétrons. Peraí. Quando era receptor, vou fazer um receptor exatamente com aquela cara. Não sei exatamente, a hora dali. Estou mais calmo, hoje eu tomei maracujina antes de sair de casa. Tranquilo, maracujina chama. O senhor suco de maracujá, não interessa, tem que ser chá da folha do maracujá. A fruta não tem maracujina, é só a folha. Então suco de maracujá não deixa ninguém calmo, é mentira. Então olha só, resistência interna, força eletromotriz dessa vez. Como é que era a equação da DDP nos polos? Alguém lembra? Equação da DDP nos polos do gerador, tá? Gerador por enquanto. R vezes I? Tem a ver com R vezes I, isso aqui R vezes I é uma perda de energia, né? Então tem menos R vezes I. E é aquilo que eu gero. Exatamente. Essa era a equação do gerador. A DDP que sobrava nos polos era aquilo que eu gerava menos aquilo que eu perdia. Tudo bem para vocês? Agora a história é bem diferente. O receptor está gerando energia? Não. Ou seja, essa força eletromotriz já é uma perda de DDP. Ou seja, eu vou ter uma perda aqui e uma perda ali. Eu vou ter duas perdas. Então a equação do receptor mudou um pouquinho. Ela vai ser V igual a E' mais R vezes I. Ou seja, é uma queda de tensão somada a uma outra queda de tensão. O aluno poderia criticar, professor, não deveria ser menos E' menos R vezes I? Não, eu já subentendo que se for a equação do receptor, eu estou calculando uma queda de tensão. Então eu já sei que é uma queda, eu não preciso ficar botando menos. Certo? Perigo, cara, ó. No vestibular não vai estar escrito G de gerador e R de receptor. Tu é que vai estar com as duas ali emboladas, uma do lado da outra. Então é arriscado tu decorar, seria legal tu entender. Um gera, mas perde. Soma e diminui o que perdeu. O outro consome e consome. Consome de maneira útil e consome de maneira inútil. Como assim, professor? Um ventilador. Tu quer que ele ventile ou aqueça? A parte que faz ele girar é a força contra eletromotriz. Mas bota a mão no corpo do ventilador atrás dele para tu ver se ele não está aquecido. Ou seja, também está ocorrendo efeito Joule. Por que existe efeito Joule dentro do motor? O que tem dentro do motor que faz ele esquentar? Resistência de quem? Do fio enrolado. Lembra que eu acabei de falar que o motor é feito de fio enrolado? Fio não tem resistência? Então, já que o motor é feito de fio, tem resistência. Qual é o nome dessa resistência? Resistência interna. Quanto mais poderoso o motor, mais fio enrolado vai ter que ter, não é? Maior a sua resistência, maior DDP que eu vou ter que usar para poder combater isso, com certeza. Beleza? Certo? Então tu vê, ó, eu acho que se tu pega por essa ideia de que o gerador gera, mas perde, e o receptor recebe e recebe, consome e consome, tu percebe que na equação do receptor os sinais têm que ser iguais e na equação do gerador os sinais têm que ser diferentes. Nem sempre tem o linha ali, tá? Para dizer que é força contra a eletromotriz. Às vezes aparece E linha, mas às vezes é E. Tu é que tem que sacar se é contra a eletromotriz ou não. Aí surge uma pergunta interessante, né? O que é a potência útil do receptor? O que é a potência total? E o que é a potência dissipada em um receptor? Que potências são essas? Receptor, me dá um exemplo de receptor. Lâmpada. Esta lâmpada fria, parabéns. Ventilador. O ventilador, de maneira geral, o motor elétrico, aspirador de pó, qualquer coisa que tem um motor elétrico é um receptor. O melhor exemplo de receptor elétrico, motor, sem dúvida nenhuma. Qual é o objetivo de um motor?
pior é que assim, tudo bem, depende de que energia está se falando. Pelo contrário, o motor é consumir energia, né, se for pensar. Elétrica, gerar energia cinética de rotação. O objetivo do motor é rodar. Se você não tem motor de translação, geralmente é com engrenagem, que a gente, a partir da rotação, faz o cara transladar. Tudo bem para vocês? Certo? Por exemplo, o limpador de para-brisa, né? Ele não fica assim. Tem um mecanismo lá embaixo do capô do carro, que enquanto o motor faz assim, com uma alavanca, o mecanismo lá faz a coisa ir e voltar. Olha que legal, né? O engenheiro mecânico é que estuda isso, nos mecanismos de Grashof. A gente calcula lá como é que, eu quero uma amplitude de tantos graus, então qual é o tamanho de cada braço, onde é que vai ter dobradiça, onde é que não vai ter. Bem interessante essa parte, bem chatinho também. Agora olha só, já que eu quero que o motor gire, qual vai ser a potência útil? A potência da força contra a eletromotriz, a potência dissipada ou a potência nos polos? Será que tudo que eu boto no polo do meu motor é aproveitado para fazer ele girar? Não, porque ele esquenta, né? Uma parte da energia é perdida na resistência interna. O que eu vou aproveitar de verdade é aquilo que foi aplicado na força contra a eletromotriz. É ela que eu vou utilizar. Como é que é a potência que eu acabei de revisar mentalmente com vocês? Não é V vezes I? Qual é o V que eu estou falando? É o E'. Quem é o E'? Obrigado pela participação. Força contra a eletromotriz. Ô professor, por que não corta a resistência interna do motor e bota só a força eletromotriz? Porque o motor, para ser construído, precisa de fio enrolado. E fio tem resistência interna. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é um miguezinho, né? Na verdade verdadeira, esse e esse cara estão entrelaçados um com o outro, beleza? A gente só separa aqui no desenho para ficar fácil de compreender. Entreguei o ouro para os bandidos já. Qual é a potência dissipada? Ocorre aonde? Na resistência, nos polos, na força eletromotriz? Resistência, resistor, efeito Joule, energia elétrica se transformando em calor. Como é que se calcula uma potência através da resistência? Substitui V por R vezes I, fica R vezes I ao quadrado. Como eu estou falando da resistência interna, Rzinho. Nada a ver, né? Agora eu posso. Claro! O total. Eu compro lá o motor. A rede elétrica está escrito lá na etiqueta do motor, 220 volts. Não pensa, meu querido, que quando tu conecta na tomada, todos os 220 volts faz o bichinho girar. Ele faz barulho, ele esquenta. Quer dizer que parte da energia elétrica se dissipou. E só uns 200 volts vão ser usados. Só estou perdendo 20, só 20, relaxa. Por isso que o motor elétrico é muito melhor que o motor de combustão interna. Tu não perde 70% que nem o motor de combustão interna, né? Certo? Aproveita 70% ou até mais. Motores elétricos chegam a ter rendimento de 90 e poucos por cento. Por isso que o ideal, né, seria carro elétrico para a galera. Desde que a gente gere essa energia elétrica de maneira limpa, né? Não adianta queimar carvão para gerar energia elétrica. Ô galerinha, potência total nada mais é que a potência útil mais a potência dissipada. Ou simplesmente V vezes I, onde V é a DDP nos... Não é menos, né? A potência... Tu vê. Perigoso isso. Aquilo que eu aplico no aparelho, parte vai ser dissipada, parte vai ser útil. Isso é o total. É que ficou um pouco diferente do gerador, né? Isso gera uma confusãozinha. Mas é isso mesmo, a potência total, parte eu utilizei, parte eu dissipei. Certo? Aliás, como é que se calcula um rendimento nessa vida mesmo? É o investimento. E isso tem a ver com investimento e tem a ver com lucro. Divida lucro sobre investimento, terás uma ideia de quão valeu a pena o teu investimento. Quando era gerador, o lucro era a DDP fornecida para o sistema através dos polos. Era V vezes I. Potência útil. E a potência total era gerada, E vezes I. Cortava os Is, o rendimento do gerador é V sobre E. Ficava V sobre E. Ou seja, DDP nos polos dividido por força eletromotriz. Me falem, o que é o lucro que eu espero de um motor? É o total. É a total? Eu uso toda a potência total? Eu uso a potência total que eu coloco nele?
Não, uma parte eu perco. É a útil. O lucro é aquilo que eu posso utilizar, é a potência útil. E o que eu investi? É a total. Eu fiz o investimento da potência total. Potência útil, E' vezes I. Potência total, V vezes I. Corta, corta, rendimento. E' vezes sobre V. Eu acabei de revisar com vocês que a do gerador era V sobre E. Está vendo como é perigoso? Embora a ideia seja a mesma, lucro sobre investimento, as fórmulas ficam diferentes. As fórmulas ficaram totalmente diferentes. Vamos pensar nesse motor que eu acabei de criar aqui. Qual era a DDP que conectava no motor? 220. É a total. Quanto que de fato usou para girar? 200. Concordam? Se a gente for simplificar por 10, simplificar por 2, dá 10 onzeavos. 10 onzeavos, só para ver se a minha colocação foi realista. 9,99 sobra 1. 0, abaixa outro 0, paga 0. Caramba, ó, deu 91% de aproveitamento. O motor que eu acabei de criar no chute. Honesto motor honesto. Então realmente alguém tem uma motobomba em casa? Pode olhar na etiqueta. Está dizendo que é para ligar a 220 volts. Mas tu jamais vai aproveitar os 220 volts. Porque o motor é feito com fio enrolado. E fio tem. E resistência, quando é percorrido por corrente elétrica, aquece. É o efeito. Vou perder um pouco. Beleza? Mas não é uma perda tão absurda quanto aos motores de combustão interna. Beleza? Então começamos a bater um papinho sobre rendimento. Ah, faltou um detalhe, hein? Tu lembra que tinha um gráfico que a gente fazia através da equação do gerador? Vocês lembram que tinha um gráfico que a gente fazia com a equação do gerador? Olha lá a equação do gerador. Como é que vai ser esse gráfico? V por I. Crescente ou decrescente? Muito atenta, né? E agora? Vai ser crescente ou decrescente, Jezebel? Ah! Deixa eu ver. Primeiro era assim, ó. Quando era do gerador, começava a voltagem no valor máximo, que era a força eletro. E quanto maior a corrente que percorria o gerador, mais dissipação de energia ocorria, menos sobrava nos polos. Chegava uma hora que a corrente era tão alta que a DDP caía a corrente de curto-circuito. Lembra? É só pegar a equação do gerador e igualar a zero. Isolar o I. Agora é diferente. É essa aqui a equação do receptor. Ó. Mesmo que a corrente que tu coloque sobre ele seja zero, para ele começar a funcionar, já vai ter que partir da força contra eletromotriz. E à medida que tu jogar mais corrente sobre ele, vai aumentar ainda mais a DDP. Concordam? Aplicada sobre ele. E aí, o problema é que essa diferença de DDP daqui até aqui está sendo usada para aumentar a corrente, gerando cada vez mais efeito e esquentando cada vez mais. É por causa disso aqui que quando a gente aumenta a DDP demasiadamente, queima. Porém, se a DDP for aquém do necessário, o aparelho simplesmente não funciona. Ou seja, nunca é arriscado pegar algo que tu não sabe se é 220 ou 110 e colocar em 110. Porque mesmo que seja 220, o máximo que vai acontecer é o aparelho não funcionar. Agora, se tu está num lugar que é 220 e não sabe se teu aparelho é 110, 220, não arrisque. Porque basta um pequeno contato, né, geralmente um pequeno momento de o dobro de DDP, né, para fritar o aparelho. Poucos aparelhos resistem muito tempo com o dobro de DDP, certo? Então tem que ficar ligado nisso. Curva característica do gerador, curva do receptor. Para finalizar, como é que eu resolvo um circuitinho que possua gerador e receptor ao mesmo tempo? Vamos fazer o primeiro exemplo clássico, então. E eu não digo nada, eu não digo quem é quem, meu querido. Eu simplesmente faço esse desenho aí. Você joga pra lá, vou fazer isso e jogar pra cá. Faço assim bonitinho, digo 12 volts, 2 ohms, 18 volts, 4 ohms. Aí, fabricar giz na casa. Ó, qual é a corrente no circuito? Qual é a potência útil no gerador? Qual é a potência dissipada no receptor? Ih, dá pra fazer 1000 perguntas. E aí, galerinha, como é que a gente mata essa questão?
qual? Esse é que é o problema de usar as fórmulas, né? Porque um deles deve ser gerador, o outro receptor. Ou será que são os dois geradores? Depende, vamos ver como é que faz para ver isso. A corrente, esse jogaria para onde a corrente? Concorda comigo? E esse, quem é que ganha? De cima ou de baixo? O de baixo é mais fortão, tá vendo? Esse cara ganha, ele é que determina para onde é a corrente vai ser boca abaixo nesse cara, logo ele é um, e o grandão, quando forem só dois é ridículo, o maior é gerador, o menor é receptor. E se forem vários misturados, uns apontando para um lado, outros apontando para o outro? Soma as equipes que jogam corrente para um lado, as DDPs, soma as DDPs da galera que aponta para o outro lado. A equipe que ganhar são geradores, a equipe de perdedores, receptores. Tu entendeu a ideia? Não importa, é a mesma técnica desse, cara. A equipe maior vence. Mas eu vou te falar, cara, que assim, ó, é nobre o cara que quis fazer tudo bonitinho, ó, 18 menos 4 vezes I, V igual 12 mais 2 vezes I. Já que a DDP do gerador é aplicada sobre o receptor, V igual a V. Tudo bem para vocês? E aí continua, né? 18 menos 4i é igual a 12 mais 2i. 6i igual a 30, 30 sobre 6 i igual a 5. Mas eu vou te confessar, cara, que no vestibular eu jamais faria por esse caminho. Porque, meu Deus do céu, cara, V igual a R vezes I é a glória. Se o cara gera 18 para um lado e o outro 12 para o outro, na minha mente é 6. 18 menos 12. Se está em série, Cacilda, deu errado. Por que deu errado? Tem alguma coisa errada. Ou num ou no outro eu errei. Dá um, ó. Eu estou muito seguro aqui, ó. Lá eu errei. Meti um erro absurdo, ninguém viu. Sorte que eu vou fazer de outra maneira. Passei o 12 para lá, positivo. Subtrai 12 em ambos os lados, concorda comigo? 6, 6. Galerinha, olha só. Ficou muito legal o que tu falou, cara, de montar a equação do gerador e a equação do receptor e igualar elas. É nobre resolver assim, mas precisa. Pô, V igual a R vezes I, eu não chamava de fórmula sagrada dos circuitos elétricos? Não interessa, cara, pode ter um mundo de geradores e receptores. Eu tasco V igual a R vezes I. Soma o V dos geradores, subtrai dos receptores. Se as resistências estão em série, é só somar vezes I. Beleza, galerinha? Então tu vê, claro, tem que saber um pouco da teoria. Às vezes a questão pode ser teórica e aí sem conhecer a teoria não tem como. Mas na hora de fazer cálculo, um pouco de bom senso ajuda muito. Tu lembra que uma hora eu fiz uma associação de um gerador com um resistor? Só um gerador com um resistor. Aí igualei as fórmulas e criei uma fórmula que eu chamei de lei de Poilet. Eu mostrei que não precisava da lei de Poilet. Ela era bonita para perceber que a resistência interna do gerador interfere no circuito, mas para efeito de cálculo do dia a dia, V igual a vezes I. Na próxima aula, para dar uma encaminhada a mais, eu vou montar um circuito com um gerador, um receptor e um resistor externo. Vamos dar uma incrementada na lei de Poilet. Não quer dizer que tu vai precisar disso para resolver as questões. Eu diria, inclusive, que a partir dessa aula que eu acabo de dar, tu já pode fazer exercícios do começo da apostila até aquela parte. Eu vou caprichar mais na próxima aula, circuito incluindo gerador, receptor e resistor, mas tu pode arriscar com essa aulinha que eu dei hoje, sem dúvida nenhuma. Então, ó, até a página 59 tu tá liberado para ir de exercício, já que nós não vamos nos encontrar na semana que vem. Porque um empurra a corrente para um lado, o outro empurra a corrente para o outro. Eles estão atrapalhando um ao outro. Esse empurra a corrente para lá, ó, esse para lá. Se fosse mais aqui, menos aqui, os dois já ajudariam isso. Seriam dois geradores. Beleza? Participa legal da aula. Nem estresse. Se fosse todo incômodo assim, eu tava feliz, meu querido.